Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Seja bem-vinda ao nosso episódio especial de Dia das Mães. Em 2021, tivemos o especial Mês das Mães, com 3 episódios e um total de 5 entrevistadas, compartilhando seus relatos de maternidade e imigração. Em 2022, tivemos um episódio com uma mãe de imigrante que também imigrou, além de escutarmos os áudios de várias mães de imigrantes, inclusive a minha, contando como é ocupar esse papel. Em 2023, neste episódio, não temos nada de especial, entre aspas, preparado. No mais clássico exemplo de mãe exausta, mesmo eu não sendo mãe, não porque o tema não mereça o preparo, mas porque a gente tá cansada mesmo de dar conta de tudo. Dito isso, teremos uma conversa com uma jovem mãe imigrante, assim como você e eu, a parte jovem, não mãe, a não ser de pet, que se vira nos 30 nos inúmeros papéis que a vida adulta nos cobra. Mas chega de introdução e vamos para a convidada. A convidada deste episódio é natural de São Paulo, capital, apaixonada por viagens, design de interiores e chocolate. Historiadora e artesã por profissão e Potterhead nas horas vagas, Ariane Cavallini. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Ariane na fila do hospital? Adorei a introdução, Potterhead. Mas quem gosta sabe que não são só livros. Eu acho que é um conceito de vida. Eu acho que ali ensina muita coisa, muita coisa. Quem é a Ariane na fila do hospital? Menina, é a mãe que tenta dar conta e vai pro hospital às vezes de pijama. E tá ali, às vezes, sabe aquela teoria de cobrir os braços e descobrir as pernas? Ai, gente. A gente vai fazendo o que dá, e eu acho assim, que quando a gente se entrega e se entrega com amor, a gente faz o nosso possível, entendeu? Então, assim, porque, que nem você falou, mãe, é longe, a gente tá longe da nossa casa, digamos assim, entre aspas, porque a gente faz casa onde a gente vive, eu acredito isso. E aqui hoje é a minha casa, mas ainda eu tenho muita deficiência em muitas coisas, porque não é a minha cultura, né? Então, a gente tem essas lacunas que, infelizmente, a gente precisa de ajuda, digamos assim. Então, eu acho que, assim, é uma mãe que se encontra como mãe, porque a maternidade é muito complicada, e se encontra como uma pessoa num país que não é a cultura dela, né? Então, tipo, acho que é uma coisa, são muitos desafios. Acho que o dia é pequeno para tantos desafios que a gente precisa conquistar. Nossa, total, falta hora no dia para fazer tudo que, não só que a gente quer, mas às vezes até precisa fazer, né? É verdade. Eu às vezes converso com umas amigas minhas que também são mães, né? E elas falam, nossa, eu não sei como meu dia deu conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. E dá conta. Tem coisas que acabam você fazendo não tão bem quanto deveria, mas vai e amanhã é um novo dia. E indo lá pro comecinho, então, Nani, o que foi que te levou a sair do Brasil? Na verdade, não foi meio que uma opção, né? Foi uma oportunidade. Na época, eu e o Wellington, a gente era noivo e surgiu uma oportunidade na empresa que ele trabalhava de ir para Angola, né? Para ir para Luanda, que é a capital de Angola. E nós éramos só noivos na época. E aí ele falou assim, bom, eu vou primeiro para conhecer, vou ficar lá 3 meses, né? Que foi até o ex-chefe dele lá, era uma pessoa excepcional, muito legal. Falou, vem você primeiro, vê o que você acha, vê se tem condições, né? Porque infelizmente é um país bem desenvolvido, subdesenvolvido em relação ao Brasil. Né, são N dificuldades maiores do que a gente encontra no Brasil. Porque hoje a gente vive uma realidade muito boa. Você tá num país bom, eu tô num país bom. Então, se a gente vai pro Brasil, a gente tá descendo alguns degraus. E para Angola era descer mais ainda, né? Então, o Wellington foi e falou, não,
dá pra viver. Ele voltou, decidimos casar então no civil, porque a gente já tinha o casamento religioso marcado, tudo certinho, né, que era só depois de 1 ano, e fomos pra Angola. Então, assim, foi uma oportunidade que apareceu e a gente fez dela uma realidade legal. Foi um tempo interessante, foi um tempo de descobertas, eu diria. Então, nessa época dessa primeira oportunidade que aconteceu, tinha oportunidade de escolher algum outro lugar ou foi assim, não, é só Luanda que vocês podem vir? E aí depois foi se desenvolvendo porque vocês não estão mais. Não, a gente tá na Alemanha. Quanto tempo que vocês ficaram na Angola? Eu fiquei 3 anos e meio, o Wellington 5. Caraca. É porque assim, e eu falo que esses 3 anos e meio valeram na minha vida pra 15. Ele, então. Então, não houve essa oportunidade de outro país, por quê? O Wellington tava querendo retorno financeiro. E ali, retorno financeiro em Angola, como expatriado, era o melhor retorno financeiro que a gente ia ter, né? Então, a gente pensou, nós somos jovens, a gente não tá preso com nada, a gente vai fazer dinheiro. Então, vamos para Angola. A gente sabendo a realidade difícil, vamos para Angola fazer dinheiro. Que é a realidade que 99,99999% das pessoas estrangeiras estão lá. Né? Não é qualidade de vida, infelizmente, porque lá não tem, não rola. E nem é pra curtir o lugar, porque não é um lugar que você tenha esse acesso, né? Essa realidade é bem difícil. Então, assim, é dinheiro. Porque como é uma realidade difícil, as empresas têm que pagar muito bem para as pessoas irem para lá. Entendeu? Então, assim, você não tem qualidade de vida, você tem dinheiro. Ponto. Qual que é o atrativo, né? Exatamente. Você Só tá... os seus dólares e fica bem quieto no seu canto. Se vira, entendeu? Então, assim, foi isso. Foi dinheiro. Não tem o que... Não tem como romantizar. Não tem. É dinheiro. Foi isso. E aí depois a gente... Um pouquinho mais pra frente, queria que a gente entrasse um pouco na questão Angola, mas... E aí ficaram, então, você 3 anos e meio em Angola, o El ficou 5, e aí? Então, aí foi assim. Pra onde fomos? Vamos lá. Quando a gente chegou em Angola, só o Wellington trabalhava, eu não trabalhava, né? E eu sempre trabalhei. Desde os meus 16 anos, eu sempre trabalhei. E aí, eu comecei a ver que eu não ia servir pra ficar dentro de casa. Tem gente que não tem esse Não, obrigada. Esse sou eu, não rola. E aí eu comecei e tal, aí acabei conhecendo o dono de uma seguradora portuguesa que estava em Angola há muito pouco tempo. Eles estavam meio que abrindo, era uma filial de uma seguradora conhecida, grande, portuguesa. E ele ainda estava construindo equipe. E o meu chefe era vizinho dele. Desculpa, errei. O chefe do Wellington era vizinho dele, que também virou meu chefe. Então, eles eram vizinhos. E um dia, num churrasco, o chefe do Wellington comentou com ele que a noiva do novo funcionário dele... Jesus! Olha o rolo, no meio de churrasco. Não, cadê? Deixa eu pegar aqui, eu tenho até um quadro branco aqui do meu lado, eu vou começar a desenhar. Comentou que eu trabalhava, porque eu vim do ramo de seguros do Brasil, né? Uhum. Eu trabalhava na Porto Seguro na época. Posso falar nome? Não posso, né? Pode? Se quiser sponsorar o episódio aí também, gente. Só não ganhar dinheiro. Tamo aí. E aí, ele ficou super interessado e pediu pra eu ir conversar com ele. Então, fazia o quê? Um mês e meio que eu tava em Angola. Eu fui lá conversar com ele. E ele de cara falou, não, vem, a gente tá precisando, vem trabalhar com a gente. Só que acontece, visto de trabalho em Angola também é muito complicado. É uma máfia também, né? Assim, infelizmente, a gente tá um pouco acostumado com a realidade de corrupção brasileira. Em Angola é muito pior, sabe? Então, tudo só funciona através de suborno. Só através de dinheiro. Então, assim, a empresa, como é uma empresa nova, mesmo sendo uma filial de uma seguradora portuguesa, eles não queriam muito ter esse vínculo ainda de Portugal. Eles queriam fazer um nome lá dentro. Então, eles não tinham muito acesso a bons contatos para agilizar algumas coisas. Então, o meu visto de trabalho demorou mais de 1 ano para ficar pronto. Caraca. Então, assim, eu comecei trabalhando ilegal, só com o visto de esposa do Wellington, né?
E enquanto isso, eu ia tirando meu visto. Tanto que no processo final do meu visto, eu cheguei a ficar no Brasil uns 3 meses, esperando o visto ficar pronto. Então, assim, também houve essas dificuldades que a gente teve que se afastar, eu e o Wellington em Angola sozinho e eu no Brasil, por causa de trabalho, né? Então, assim, foram períodos um pouco chatos até. E aí, desgastantes, porque você tem que ir atrás de documento, você tem que fazer isso, aquilo outro, aquela comunicação difícil, né? Porque a gente tá falando aqui de 2012, a gente não tinha esse acesso tão fácil à rede social, à internet. Em Angola era uma rede bem escassa, era uma coisa bem complicada. Então, assim, eram coisas bem difíceis. Então, nossa, nem sei onde que a gente tá, me perdi. Estamos aí na sua timeline de eventos aí de Angola para quem Ah, tá fazendo então, suspense, né? Porque não falamos ainda, né, onde você tá. e aí, Bah, a gente, em Angola, ao que eu quero voltar, né? Esses 3 anos e meio, pra mim, foram muito difíceis, porque eu vivi lá através de um visto de trabalho. E muitas vezes eu fui ameaçada, mas não ameaçada, não da ameaça, mas aquela ameaça sutil, sarcástica, sabe? De o seguinte, se você não nem cumprir metas, porque não era meta que eu quero que você, porque assim, brasileiros e portugueses pensam muito diferentes. A nossa forma de, principalmente em trabalho, é muito diferente, né? Eu vejo que o brasileiro é muito mais mão na massa, sabe? A gente trabalha, a gente tá acostumado a trabalhar, né? A gente vem trabalhando há muito tempo. E eles, eu sinto assim, não entendam como hipocrisia, mas assim, eu vejo que eles buscam só muito conceito de status. Eu sou diretor, entendeu? Então eu sou Que diretor. interessante. Eu faço e você manda. Eu mando e você faz, errado, né? Uhum. Eu mando e você faz. Então, assim, eu tinha muitos atritos na época com o meu diretor, porque eu tinha uma equipe. E eu via que muitas vezes ele tirava a minha autonomia da minha equipe. Ele não passava para mim, ele ia direto. Isso é errado. Ah, nossa, total. Totalmente errado. Qual que é a sua função lá, se você me Exatamente. Então ele bota como tinha mais muita uma do time, autoridade então, né? sobre minha equipe. Então, assim, muitas vezes eu sentia que eu era ameaçada de, tipo assim, ir embora. Ó, você tem um visto de trabalho, então se você não estiver feliz aqui, você tem 24 horas pra ir embora. Só que não é embora do trabalho, é embora do país. Se eles derem um visto de trabalho como cancelado, você tem que sair em 24 horas do país. 24 horas, gente, mas É, que. é louco, é louco. Então, Nossa. assim, tinha horas que eu sentia que isso era um pouco de ameaça, sabe, assim? Então, tanto que quando eu escuto algumas vezes conversas de alguém, tô indo pra tal país com visto de trabalho, você sabe que eu sinto um pouco de angústia. Porque eu espero que essa pessoa não passe por um pouco disso. Porque, assim, eu lembro de Uhum. chegar em casa chorando às vezes. Falar assim, nossa, mas por que isso? Né? Tipo, é muito, muito louco, né? Então, eu sinto que esse Angola pra gente não foram 3 anos e meio pra mim, foi muito mais tempo. Foi, tipo, mentalmente, foi um desgaste muito maior. E aí, como foi então esse período de transição entre estamos em Angola e qual o nosso próximo passo como casal? Para onde vamos? O que faremos? Tá. A gente estava em Angola e a realidade angolana é muito difícil, principalmente em questão de saúde, né? Tanto que a primeira coisa que eu cheguei lá e as pessoas falam assim: quando você for para um médico, alguma coisa, fica muito atento porque eles reutilizam seringas, eles reutilizam agulhas. E assim, tipo, eu. Primeiro, eu tive É o paludismo. quê? Paludismo é malária, né? E quando eu fui pro hospital, eu ficava assim. Mas hoje, naquela época, eu já tava melhor, entendeu? Porque a gente Uhum. ia em hospital particular. Mas os hospitais Uhum. públicos eram muito mais complicados, né? E aí, a gente pensou em ter filhos. A gente quer ter filhos. E a gente falou, poxa, a gente quer ter filhos, mas a gente não pode ter filhos aqui. Não é que a gente não pode. Eu sou filha única. E a minha mãe sempre trabalhou e meu pai sempre trabalhou. Eu fui para uma escolinha de maternidade, de maternal, com 6 meses ou 4 meses, uma coisa assim. Então, assim, a minha mãe não sabe como foram os meus primeiros passos. A minha mãe não sabe quais palavras eu falei primeiro. Então, assim, minha mãe não me desfraudou. Então, eu falo até pra ela, né? Você não foi minha mãe. Você me acompanhou, você me via à noite pra dormir.
entendeu? Então eu não tive uma presença de uma mãe nesse ponto. E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ser essa mãe. Então, se eu fosse viver em Angola, eu teria sido essa mãe. Porque eu teria que trabalhar, minha filha, né? Minhas filhas ficariam com uma babá dentro de casa e eu só ia ver minhas filhas no final do dia. E eu não queria isso. Então a gente sempre conversava sobre isso e eu falava: quando eu for mãe, eu não vou trabalhar. Eu vou ficar em casa por 5 anos, 4 anos, eu vou fazer uma pausa na minha vida profissional e vou ser mãe. Porque eu sou um pouco chata, eu acho que todo mundo é chato, né? Um pouquinho chata. Não vamos usar essa palavra para nos descrever. Você pode. Vamos achar outro adjetivo, Exigente. então. Vamos colocar exigente. Eu sou Tá muito melhor. exigente. Então eu sou assim, eu não gosto de fazer duas coisas repetidas. Eu não gosto de refazer aquilo que eu já fiz. Tá. Entendeu? Então assim, eu gosto de parar, fazer bem feito pra não refazer. Refazer pra mim é Muito bom. tempo perdido 2 vezes, porque você fez, vai ter que refazer, entendeu? Então assim, eu falava, então eu vou parar, eu vou me dedicar, eu vou tentar ser o que eu quero ser, pra eu não olhar depois pra trás e falar assim, poxa vida, né? Era uma época da minha vida que não vai voltar. Minhas filhas não vão ter de novo 2 anos, né? Então eu falei, não, é isso. Então, o que a gente falou? O Wellington tinha o sonho e a vontade de vir pra Alemanha, que é onde a gente mora agora. E existe uma filial da empresa dele aqui. E aí a gente tentou fazer a transferência dele pra cá como expatriado também. Só que expatriado é uma coisa que exige muito dinheiro da empresa e uma empresa alemã que tem funcionários alemães não tem interesse. Ponto. Só quando a pessoa é muito específica, né? E pro cargo do Wellington não era específico. Não tinha essa oportunidade. Então, como a gente tem o passaporte europeu, a gente veio para cá sem ter vínculo com a empresa. Ele continua em Angola ainda. Eu vim para cá, fiquei sem ele durante esse um ano e pouquinho. E aí depois a gente conseguiu uma vaga para ele aqui como europeu, não como expatriado. Exatamente. Como uma pessoa comum qualquer que, tipo. Exato. Como um alemão qualquer, um contrato de Entendi. alemão, não mais como um contrato de expatriado. Uhum. Então, assim, foi um pouco difícil, né? Porque, tipo, você não tem uma facilidade que você tem quando uma empresa te manda pra fora, né? São benefícios. Mas a gente conseguiu, entendeu? E a gente tá num país que a gente acha que é um país bom pra educar as nossas filhas, pra gente ter uma segurança. E acreditamos que a gente vai fazer futuro aqui. Mas já rolou a ideia de um tempo atrás de ir pra Angola. Surgiu essa oportunidade, vamos voltar pra Angola. Aí a gente repensou, né? Falou assim, se a gente for voltar pra Angola, seria agora. Porque as nossas filhas são pequenas. Porque uma criança com 12, 13 anos lá é entediantíssimo. Não tem o que fazer. Você não tem ideia. Não tem o que fazer. E aí a gente chegou a pensar, mas depois a gente, não. Não. Vamos dar o foco. É diferente. Então, foi isso. E aí, como ficou, ou como fica, a Nani, indivíduo, nessa história toda? Porque, de certa forma, acabou que, pelo menos, o começo da história de imigração de vocês foi muito, né, relacionado ao trabalho do Well, e a mudança para a Alemanha foi meio que, né, um pouco de... Eu tenho a facilidade do passaporte, mas você, marido, é o cara que vai conseguir prover a qualidade de vida que a gente está buscando para os nossos planos em conjunto, né, de constituir uma família. E mesmo que você fez, né, tomou a decisão de, tipo, tá, quando for o momento, quando a gente engravidar, e principalmente, né, quando nascer a primeira filha, estou fazendo a escolha consciente de vou parar de trabalhar fora e vou trabalhar dentro de casa. Sim. Mas como que fica você como mulher, como pessoa? É muito louco isso, Vá. Que você, eu não sei até se você tem interesse em ter filhos e tudo mais. Não. Não. Quando a gente vira mãe, a nossa individualidade, a nossa personalidade, ela se transforma. A gente deixa de ser eu. E é muito louco isso. Então, assim, a gente passa a pensar primeiro em outras pessoas, né? Que nem assim, quando a gente é casado, quando a gente namora, a gente pensa na outra pessoa, mas não é a mesma coisa, não é a mesma intensidade, né?
Então, assim, eu vejo que tem horas que nem eu me reconheço em algumas coisas. Então eu vejo que às vezes tem horas que você fala assim, nossa, mas por que que eu tô fazendo isso? Sabe, essas coisas meio loucas, você fala assim, nossa, mas será? Então, assim, e a questão da maternidade, ela vem atrelada, e eu vejo assim, que ela vem paralela com uma culpa muito grande da mulher, em tudo, em tudo. Porque é a mulher que deixa de ser profissional, é a mulher que deixa de ser esposa, sabe? Então, assim, é a gente, é a mulher em tudo. E assim, eu falo que é meio louco, porque assim, é, eu não sou mãe solo, né? Eu sou casada, eu tenho Wellington, só que eu sou mãe solo por 6 semanas. Ai, eu queria. Isso tava super na minha pauta de perguntar. Eu tava conversando com o Rafa, meu namorado, sei lá, 2 horas atrás, sobre a pauta. Ele, mas ele tem essa curiosidade, por que que você vai entrevistar essa pessoa? Aham. E eu falando um pouco, falei, né, quero saber disso e disso. E uma das coisas que eu queria perguntar pra Nani é como é ser uma mãe solo, entre grandes Entre aspas. aspas, no dia a dia, porque na questão de suporte emocional e parceria Uhum. ali, né, a gente nem precisa falar disso, né, Sim, porque o El tá lá sim. 100% Sim, mesmo sim. que não necessariamente fisicamente. E eu queria É. super tocar nisso porque tem dois tipos. Eu vejo muitas mulheres que estão sendo mães solos em relacionamentos falidíssimos. Tóxicos totalmente. Não, mas assim, É. sabe, que o cara tá lá só Um cumprindo um papel de vegetal, é um provedor vegetal. financeiro, É um vegetal. de genitor, É. de, sabe, dar carinho pra criança quando está presente, mas é muito distante até emocionalmente. Sim, sim. E, e tem o seu caso, que, tipo, acontece que o El viaja bastante a trabalho também, É, é. mas que de certa forma, ele ainda se faz presente, né, na figura de pai. Mas como que é para você ser essa mãe solo? É difícil, Bah, é difícil. É uma ferida grande aqui, viu? Porque eu brinco até com o Wellington, que eu falo pra ele que ele não mora aqui, né? Ele fala pras pessoas assim, vocês têm que vir morar na Alemanha. Quer dizer, eu falo, Wellington, você nunca passou um Você ano não mora aqui, aqui. você não mora aqui. E depois que eu falei isso, ele parou pra pensar, ele falou, gente, eu não moro, verdade, eu não moro. Então, assim, e eu percebo, porque assim, normalmente, como que é a nossa rotina? O Wellington trabalha, ele fica de 6, às vezes ele fica 4 semanas fora, mas é mais raro. Então, o normal são 6 semanas fora, 10 dias em casa. 6 semanas fora, 10 dias em Peraí, casa. 10. 10, 2 finais de semana. Então, ele chega numa sexta, fica o final de semana, uma semana, o final de semana e volta na segunda. Então, assim, eu vejo que, pra elas, como criança, é assim: papai tá em casa, festa. E dá pra culpar? Não dá nem um pouco. Então, assim, eu vejo que a realidade do Wellington em casa não é a minha realidade do dia a dia. Você entende? Então, assim, o grosso fica pra mim, né? O dia a dia maçante, o dia a dia cansativo, delas brigando, delas né, é comigo. Então, eu sinto que, assim, claro que tem episódios da gente ter coisas familiares, elas brigarem, o Wellington tá aqui, ele me ajuda muito. Mas, assim, o que eu tento fazer é, quando o Wellington está aqui, eu sou ausente em muitas coisas, entendeu? Até por cargo meu, emocional e físico até. Então, assim, Eu preciso eu preciso dessas grandes respirar. aspas férias, né? Eu Exatamente, preciso eu preciso desse respirar. tempo, que aí é a bateria recarregável, né? Então, Exatamente. segura aí que eu preciso me recarregar aqui para depois eu segurar o próximo lote. Então, assim, às vezes eu fico até um pouco com dó dele, porque ele vem pra cá e ele fica fazendo um monte de coisa, sabe? Ele que leva na escola, ele que busca, ele que dá banho, ele que faz isso. Falo pra ele, se vira fazer alguma coisa pra elas comerem, sabe? Então, assim, eu vejo, e por um lado, ele precisa viver isso com elas. Ele precisa, porque assim, não adianta só estar aqui que nem você falou, tá ali, né? Que nem um vegetal. Não, ele tem que estar aqui com elas. Então, assim, quando ele tá aqui, a gente não força, mas a gente cria oportunidades para que ele faça coisas com elas, sem mim. Então, ele sai com elas, sabe? E vai fazer alguma coisinha ou outra com uma, depois faz alguma coisa com outra. E assim, por um lado, é meio complicado, porque eu percebo que a Mia, que é a minha filha mais velha, né? A Mia é muito apegada a mim.
Então, quando o Wellington está aqui, principalmente no primeiro, segundo dia, ela não é totalmente Wellington. Ela é ainda mais distante. Então, Wellington, filha, vamos fazer isso comigo? Não, não quero, eu quero ficar com a mamãe. Não, filha, você vai fazer isso comigo. Então, vamos fazer alguma coisa juntos. Para que ela também tenha um relacionamento. Porque a gente precisa criar afeto e relacionamento deles. Porque eu vejo que se a gente for deixando isso, quando ela tiver seus 13, 14 anos, ela não vai estar nem aí para ele. E não é assim. E é muito fácil Exatamente. para a entidade pai nesse momento, né? Não falando do El especificamente, mas é muito fácil você se colocar no papel de tipo, porra, a criança não quer ir, não vou forçar. E por um lado, entende, a gente tem que respeitar a criança como indivíduo com vontades. Sim. Mas aí fica fácil pro cara ali, tipo, Eu eu tentei, mas eu não me esforcei, tipo, pô, ela não quer ir. Sim. E às Aí a gente vezes. vai conquistando esse sim. Sabe quando você vai conquistando sim? Não, mas aí a gente pode passar e comprar alguma coisa? Não, a gente pode fazer isso, vai ser legal, fazer aquilo outro. Mas a mamãe vai fazer uma outra coisa que é chata, entendeu? Então você tem que criar os artifícios para que aquilo seja interessante para ela. Porque ela já tem 7 anos, ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. A Luna não, a Luna é menorzinha, ela tem 5, então pra ela tudo é festa. Tudo ela vai, tudo ela quer ir. Mas a minha não. Que a primeira coisa que ela pergunta, é longe? Tipo, filha, vamos com o papai ali no mercado, um exemplo. Vamos fazer não sei o quê. Ela, é longe. Ai, porque é muito chato ficar no carro. É Langweil, né? Que ela fala, ai, é chato. Então, tipo... Porque, assim, eu sou uma mãe que eu também procuro não usar muito de artifícios eletrônicos, sabe? Então, assim, esse negócio de criança que só come com celular, não. Criança que só anda no carro com celular? Não, sinto muito, não são vocês. Aqui na Alemanha, O a faz realidade é bem parte, né? diferente, tá? Aqui na Alemanha não é tão aberto essa coisa de celulares, televisões, eles são um pouco mais regradinhos, né? Então vai ficar um pouco mais fácil. Mas, então, assim, tipo, não existe isso. E o que eu acho interessante também é que as crianças entendam e percebam isso. A gente tem um episódio que a gente foi pra Disney com as meninas e a gente sentou numa mesa e a gente tava comendo nós 4. E na mesa do lado, sentou uma mãe com uma filha e a filha estava assistindo um vídeo no celular. Então ela estava o celular estava aqui e ela estava comendo, né? Um hambúrguer, nem lembro o que era que a menina estava comendo. Aí, o celular dela estava super alto, que estava incomodando as outras pessoas. Só que a mãe não estava atenta porque a mãe também estava no celular dela. Então ela também não via a filha. Elas ficaram ali 10, 15 minutos comendo, elas não trocaram uma palavra, elas não trocaram olhares. E aí eu gosto muito de ter essas situações e mostrar para as meninas, sabe? Falar assim, vocês estão vendo como é errado? Eles não conversaram. A menina nem sabe o que ela estava comendo. Então, assim, eu percebo que elas são pequenas, mas elas já conseguem ter a noção de muitas coisas sobre isso, principalmente. É legal a gente sentar para comer juntos. Você vai ter a hora de assistir um desenho, você vai ter a hora de jogar um pouquinho no celular da mamãe, mas na hora de comer, não. Então eu vejo que a gente, como pai e mãe, tá tendo uma falha muito grande hoje em dia sobre isso até. Eu acho que a gente tá perdendo muito isso. De você não ter esse convívio de olho no olho, às vezes, com as crianças. Porque você tá assim, né? A criança tá aqui e você tá aqui. Você nem se vê. Então, eu acho interessante isso. Então, viajei. Não, mas é uma reflexão ótima, porque É. eu não tenho filhos, não quero ter, mas eu passo por essa situação muitas vezes com o cônjuge, com o É. digníssimo namorado, Uhum. de que às vezes. E não é na situação tipo, puta, nossa, ó, lembrei de um negócio que eu vi, eu quero te mostrar. E aí vai ser algo que vai Pontual, né? criar isso, pontual, e tipo assim, e que vai engajar numa conversa. Depois, tipo, olha, eu quero muito te mostrar e vamos conversar sobre. Sim. Se for isso, É mas não, diferente. tipo, eu tô ali, então eu estar ali ou não. E aí, é aquela coisa, né, que você vai em restaurantes e vê casais ali, e aí tá cada um no A seu, gente tem uma ou grupo de regra. amigos. Sim, e a gente tem uma regra aqui em casa que é muito válida. Não existe celular em mesa. Em hora de refeição. Não existe.
Então, assim, sentamos pra comer, nós vamos comer. Então a gente vai ficar ali comendo, conversando, tudo mais. Depois que você parou de comer, tudo bem, você levanta e vai ver alguma coisa. Mas na mesa que a gente come, a gente não tem nada de eletrônico. Eu acho que isso é uma perda, porque eu acho que a gente não saboreia a comida, a gente não aproveita da companhia das pessoas. Então eu acho que isso é uma perda muito grande que a gente tá criando no mundo globalizado que a gente vive. Então eu procuro fazer isso muito com as meninas mesmo. E isso é uma coisa Será, será que as famílias que optam por esse artifício nesse momento, tentando pensar, né, nos motivos, então, aí, levando para sua realidade de mãe Aham. solo, às vezes é mais fácil, né? Muito, muito mais. É muito fácil eu estar em E casa. não dá para julgar. Não dá Tipo, pra julgar. E nem é julgamento isso, né? É é uma forma da gente observação. pensar um pouco sobre, né? Porque assim, o nosso desgaste, que nem a gente voltando, é muito grande. Nosso dia é muito corrido. Ainda a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, são N coisas. Então tem horas que sim, filha, joga no celular da mamãe porque eu preciso fazer essa coisa. Filha, joga aqui porque eu preciso fazer isso aqui. Mas assim, o que eu fico um pouco preocupada é a questão de, às vezes, a criança não sabe o que tá acontecendo nada ao redor. E aí, no momento de comida, ela só tá comendo. Ela não sabe o que ela está comendo. Entendeu? Então, assim, eu fico um pouco triste, preocupada, porque a gente utiliza desse artifício, mas como vai ser lá na frente? E se essa criança pode ter algum problema de distúrbio alimentar devido a isso? Sabe? Às vezes eu me questiono sobre isso. Porque eu acho que a nossa relação com comida, ela tem que ser uma relação muito, muito leve, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de, não medo, mas eu vejo que muitas pessoas acabam colocando as suas tristezas, os seus problemas em comida, né? A gente sabe disso, é uma realidade. Então eu procuro fazer com que isso seja uma realidade mais leve para elas. Por exemplo, eu não proíbo elas de comerem um chocolate, eu não proíbo elas de comerem um doce, apesar que até hoje nunca experimentaram refrigerante, por exemplo. É uma coisa que eu acho totalmente desnecessária. Mas assim, chocolate, doce é uma coisa que tá no dia a dia das crianças, porque é normal, né? Uma criança ou outra ganha na escola e tudo mais. Mas assim, eu prefiro fazer com que elas entendam que elas podem comer um pouquinho todos os dias do que elas se afogarem naquilo porque elas não têm oportunidade de comer. Sabe? Então eu procuro O fazer com que. famoso escondido é mais gostoso. A Exatamente. gente foi adolescente, eu tive Exato. amigas, e aí, mudando de assunto, mas é a mesma lógica, Aham. que aí eu tive uma mãe que permitia tudo, ela Uhum. confiava, tinha muita conversa, Sim. e tive amigos e amigas que tinham mães ali mais restritas e às vezes até tipo que proibia. Sim. Ah, é aí E aí que o que que nós acabava acontecendo? A mãe que proibia a filha ou filho de fazer certa coisa eram os que mais, entre aspas, aprontavam. apontavam. É verdade. Então é isso que eu penso mesmo. Eu acho, por isso que a questão, eu acho que da maternidade, eu acho que a gente aprender com os erros e tentar melhorando, né? Então eu vejo muito isso, que eu acho que a proibição, tipo, não, meu filho não vai comer doce. Porque quando ele tiver a oportunidade de comer doce, ele vai comer muito doce. Entendeu? Eu, olha que legal, eu me sinto até orgulhosa da relação que eu criei com as meninas. Por exemplo, eu dou um chocolate pra elas. Mãe, posso comer quanto? 2. Tá bom. Ai, mãe, deixa eu comer mais um, por favor. Quantos você já comeu? 2. Tá bom, metade. Ela come metade, guarda e pronto. Porque ela sabe que ela pode comer mais um pedacinho no outro dia ou no outro dia. Então, assim, Uhum. eu vejo que eu tenho uma sinceridade delas, porque quando eu pergunto, mãe, mas quantos você já comeu? Ah, 2. Porque aí ela podia mentir pra mim, ah, só comi um, sabe? Então, assim, nesse ponto eu me sinto orgulhosa com elas, porque a gente criou uma relação bem de respeito e de confiança. Não, mãe, tá bom. Só, amanhã você come mais, tudo bem. Fecha, tá tudo bem. Então, assim, eu consegui, nesse ponto, ter uma relação bem legal com elas e eu me acabo não tendo desgaste emocional de ter uma criança chorando,
fazendo até birra, porque a birra é normal da criança. Eu tive birras, as meninas, claro, todos os pais têm birras de filho. Mas a gente aprendeu a driblar um pouquinho isso, fazendo com isso. Não, mas você pode pegar amanhã um pedacinho? Ah, então tá bom. Aí vai, tipo, acalmando, sabe? E Quem eu guarda tem. Exatamente, sabe? E eu gosto muito de ler sobre a psicologia positiva, essas coisas, né? Porque a minha mãe, pela questão principalmente dela ser muito ausente, ela foi muito fria, sabe? E a minha família também é uma família muito fria, então eu não tenho relações familiares fortes. Sabe, que nem as pessoas falam, né? Muito, você deve ouvir bastante isso, mas você não tem saudade do Brasil e sua família. Nossa, Desculpa, não. Eu sou feliz hoje com a minha família que eu construí aqui. Você é feliz aí com a família que você construiu aí. Eu sinto saudades? Sinto, claro, mas Uhum. não é por causa de um familiar ou outro que eu vou, ai, morreu, eu preciso voltar pro Brasil. Não, sinto muito. Sabe, então é interessante sim. Então, assim, por um lado, a minha mãe me construiu assim, mas hoje eu já faço uma vertente totalmente diferente da relação emocional que eu tive da minha mãe. Eu sou muito afetiva. Então, eu sou muito carinhosa. Eu fico toda hora falando que eu amo, sabe essas coisas? Porque eu não tive isso. Então, em vez de eu ir na mesma, eu fiz a contramão, sabe? Aquele coisa de você parar. Não, daqui não passa. Porque a minha avó foi assim com a minha mãe. A minha mãe também não tinha afeto. Então, se a gente for ver a estrutura da familiar, que nem eu falei, é uma família desunida. Eu não tenho uma familiar muito unido. Então, eu quis andar um pouco ao contrário, sabe? Então, eu parti por esse lado das meninas. E é interessante você falar isso porque eu li um story que uma amiga minha postou ontem, anteontem, sei lá, que ela recentemente se formou como doula Uhum. e Olha. aí ela repostou um post anônimo de uma mãe falando um pouco disso, da questão nossa, eu já ia falar inglês. De mostrar afetividade para os filhos dela. E era sogra, na verdade. Ah, tá. Então a história é o seguinte: essa mulher postando, falando, gente, a minha sogra falou que, sei lá, acho que teve 4 filhos, vamos supor que seja 4. Deixei os meus 4 filhos chorarem no berço para dormir, Não. a partir de, sei lá, agora eu não lembro se eram 6 semanas ou 6 Aham, meses. sim. Mas mesmo assim, né? Nem que seja 6 meses ainda já é ruim, né? Uhum. E quase aquele discurso tipo, gente, dei refrigerante pro meu filho com 1 ano de idade e não morreu e tá ótimo. Sim, claro. Bati no meu filho quando criança, não morreu, tá ótimo. É mais ou menos nesse sentido. Sim. E aí essa mulher falando sobre esses filhos da sogra. Que era o marido dela, tinha grandes problemas com saúde mental, de depressão e ansiedade. Um outro tinha, sei lá, dependência química. Um outro não sei o quê, mas assim, vários, né, problemas. E essa mulher já foi muito firme na posição dela com o marido e a família também, caso alguém viesse a ajudar nos cuidados da criança, falando que criança minha não vai ser assim. E essa criança dela agora, acho que já tem uns 2 anos de idade, e essa sogra veio falar, né? Primeiro rolou aquela coisa, né, de ser meio contra, porque afinal eu fiz diferente e tá todo mundo vivo e todo mundo, entre grandes aspas, muito bem. Sim. E essa sogra veio falar: nossa, seu filho demonstra muito carinho e amor pra você, eu não tive isso. Puts. Ai, que, tipo, né, que legal. E comentando sobre. E aí mostra, né, tipo, gente, a gente com 30 e poucos anos, quantas vezes a gente não tem Ai, uns negócios que a gente não consegue não consegue se regular exatamente. emocionalmente por Exatamente. a gente se sentir sobrecarregado É. de demandas, de sentimentos, de emoções. Como é que a gente consegue, de certa forma, esperar e até demandar isso
Gente, de um bebê de Não, 5 meses, não tem. Esse negócio do cry it out, não. né? De deixar chorar pra dormir. Você vai a criança vai dormir? Cansar. Vai. Ela vai cansar, ela vai dormir, ela vai cansar. E ela vai cansar e mesmo ela sendo tão pequenininha pra não formar em palavras o raciocínio de eu não posso contar com aquela A pessoa pra me solidão, né? acolher, Tem isso, eu tô mas ela sozinha. vai, Né? Vai. né, tipo, O sentimental ali dela. o sentimento vai estar ali, tipo, então tá, vou chorar, chorar. Aí você chora uma vez, ninguém me busca. Aí você chora, 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 ninguém me busca, mas você chora um pouquinho menos. Porque você vai tentando, aí chega uma hora que você Não vai não valer chora mais, porque não vale o desgaste. Eu vejo muito assim, Bá, principalmente sendo mãe. E até isso como pessoa. Eu não sou de muitos julgamentos, porque eu acho que cada um sabe aonde dói e aonde aperta. E cada um faz o que pode com o que tem. Exatamente. Mas eu vejo no seguinte: eu não julgo, mas eu olho aquilo e interpreto pra mim. Isso funciona pra mim? Não. Então eu não quero. Entendeu? Então eu acho que é muito isso a maternidade, até uma solidariedade feminina, né? Que a gente até tá falando sobre feminidade, né? Que às vezes é muito mais fácil você julgar, porque você não tá passando por aquilo. Entendeu? Que nem essa sogra. Não, mas eles não eram assim, mas eu fazia assim e pronto, era o meu jeito. Mas você não tem que julgar a maternidade da outra pessoa. Você tem que, nossa, olha, deu certo. Sabe? Os palpites. Nem chegamos nesse tópico, né? Os palpites da maternidade. Então, assim, eu vejo muito isso. Então, eu sou muito desse negócio de... Eu não costumo ficar muito, nossa, não sei o quê. Mas eu paro e penso se aquilo vai ser válido pra mim ou não. Então, se encaixar bem no que eu acho certo, eu acabo pegando, sabe? Muitas coisas. Eu gosto muito, muito, muito de uma escritora que ela chama Rafaela Carvalho. Eu acredito que você não conhece, porque você não tá nesse ramo mais maternidade. Mas ela tem um livro que ele chama 60 Dias de Neblina. Bah. Já ouvi falar muito desse livro. Eu já li 2 vezes e eu me acabo nesse livro. Caramba. E ela tem um outro também que chama É de Fases, se eu não me engano, que eu também tenho, que eu já li uma vez, mas eu quero ler de novo. E assim, é sobre puerpério, sabe? Então, assim, é a realidade que é difícil pra todo mundo. Então, assim, mas são histórias maravilhosas, que até você que não tem esse olhar pra maternidade, é legal você ler. Ela lançou, se eu não me engano, em inglês também. E ela já tá vendendo, porque ela mora no Havaí agora, eu acho. E aí ela lançou também. Lançou em inglês, sim, lançou. Então é um livro bem legal pra gente ler. Eu acho interessante. Até pra gente parar de fazer julgamentos sobre a maternidade das nossas mães. Isso que eu acho interessante. Porque quando você se torna mãe, você para pra ver muitas coisas que a sua mãe fez por você, que você não dá valor quando você não é mãe. Então, e você acaba vendo também defeitos que você não quer seguir pra frente. Mas eu vejo muito nesse lado. Então, é bem interessante. É uma leitura que eu gosto bastante. Não, e até esse ponto, né, que você falou, tipo, ler esse livro, mesmo que eu não seja desse mundo, Do mundo. mas que entra muito num tópico que eu queria adentrar agora, que é a rede de suporte. Não é porque eu não, né, porque eu escolhi não ser mãe, que eu não seja rede de suporte para outras mulheres e que não seja importante para as mulheres que fazem parte do meu círculo, para que eu não esteja lá para elas entender o máximo possível. Sim. Porque eu acredito muito no poder da gente, da empatia e da gente entender um pouco sobre a história do outro, apenas, né, lendo ou escutando relatos de outras pessoas. Por isso que eu também acabei criando esse podcast, para a gente poder saber um pouco como é isso. E aí, tenho várias perguntas sobre essa tal rede de suporte, que uma delas é relacionada com parte da introdução, e as ouvintes vão entender agora por que eu perguntei quem é a Nani na fila do hospital. Porque você já teve, como indivíduo, né, inúmeras internações
por diversos motivos, em diferentes momentos da sua vida. Então, como uma mulher sem filhos, como uma mulher com filhos, internações das suas filhas também. Você sentiu. Então, primeira pergunta, né, nessa parte. Você sentiu grandes diferenças entre tratamento, sistema de saúde dos países? Porque você já ficou internada em Angola e já passou por isso também na Alemanha. Como é que foi? Vamos começar por Angola, então, né? A gente tinha sorte porque a gente vivia no lugar bom de Angola e eu tinha acesso a bons hospitais, né? Bons hospitais entre aspas, porque o médico que eu fui uma vez com uma infecção de ouvido, ai, gente, é cômico. O mesmo aparelho que ele ouviu o ouvido que estava com uma bactéria, ele ouviu o outro. Conclusão, daqui veio pra cá. O médico! Ou seja, Então, ou seja, se é é para muito passar, se tem a engraçado bactéria, a gente passa pro outro. e foi por causa dessa bactéria que eu fiquei internada até em Angola. E eu estava grávida da Mi e não sabia. Você já estava Eu grávida estava grávida, mas assim, mesmo? podia já estar grávida, tipo, 3 semanas, uma coisa assim. E foi até por isso, porque caiu meu sistema imunológico, né? E aí a bactéria se apropriou do meu ouvido. Ai, que gostoso. É. Então, assim, o que aconteceu? Como eu trabalhava numa seguradora e eu tinha muitos contatos em hospital, essas coisas, quando eu fui internada por causa dessa infecção do ouvido, eu fiquei, tipo, na suíte dos comandantes, dos generais. Então, tipo, era uma. O Wellington ficou comigo no hospital, você deu uma Gente, noção. Foi, a presidencial, gente ela tava é assistindo Netflix. VIP. Na época não era Netflix, mas a gente ficava assistindo televisão. Então, assim, foi um hotel com comida pra mim e pra ele. Então, assim, foi esses benefícios. Mas Uhum. teve uma coisa que foi muito, não complicada, mas quando teve o surto do Ebola, nós estávamos em Angola. E assim, Angola tá aqui, República do Congo e Congo tá aqui. E eles tiveram os surtos, né? Então Angola estava recebendo alguns casos. E lá, devido à falta de saneamento básico, é muito normal a gente ter diarreia, vômito, porque não tem. Principalmente quando você come algum restaurante, algumas coisas, acontecia sempre. Salada, era uma coisa que eu não comia fora de casa, porque podia acontecer. E uma vez a gente comeu um hambúrguer num restaurante, Uhum. e eu voltei pra casa e comecei a me sentir mal, mal, e comecei a passar mal, muito mal. E era na época do surto do Ebola. E o Wellington, não, a gente tem que ir pro hospital. Ele começou a ficar desesperado. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Chegamos no hospital e tiveram que fazer um exame. E, assim, normalmente, isso a gente não sabe. A gente tira sangue aqui, né? Nem sei como que chama essa parte do corpo da gente. Para quem não está nos assistindo, Então, por favor, né? Quem é gente, da área o de... lugar que normalmente aqui, Aqui, a parte de dentro do no cotovelo, porque cotovelo. Não sei como chama ele. Então, normalmente a gente tira aqui. E aqui é veia, né? Veia aham. é quando volta o sangue, né? E para você fazer o teste do Ebola, tem que ser artéria. Então tem que ser aquele sangue que Ah, vai. Então, ou é dentro do pulso, que eles pegam, ok. ou é na virilha. Ai, Então, que gostoso. horrorosa. E Então, você foi é uma sorteada na virilha? horrorosa. Tipo, e eles não conseguiam achar minha artéria, de furar os dois pulsos. Eu fiquei com uns hematomas desse tamanho, porque eles colocam a agulha e ficam assim, ó. Foi Ai, assim, horroroso, tá? Mas deu negativo, eu não tava com Ebola, bola pra frente. Então, assim, é, a rede de saúde lá é muito complicada mesmo para as pessoas que são com condições financeiras complexas, que é 90% da população, né? Então, assim, sim, as pessoas morrendo, é pior que o Brasil. Infelizmente, é pior que o Brasil, né? Tanto que aí, deixa eu só fazer até uma vírgula na nossa conversa, Angola me ensinou a deixar de ter preconceito para algumas coisas e entender o conceito, tá? Vou te colocar aqui. interessante. Eu via muitas mulheres, principalmente no começo, né? E assim, a mulher, aí uma escadinha, né? De umas 4, 5 crianças. Tuc, 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 e um outro nenenzinho nas costas. Elas amarram com um pano, né? Bem de África mesmo. E eu falava, gente, ela não tem condições. Ó, o meu preconceito, né? Gente, ela não tem condições de sustentar uma criança dessa. Vai ter 5, 6. Sabe isso? E você fica, mas por quê? Por quê? Por quê? Com o tempo vivendo lá, eu entendi o conceito, tá? É um conceito até um pouco frio. Por quê? As crianças não vingam
tá? Vamos falar até assim, não vivem. Porque assim, você tem 8 filhos e depois, na chegada na idade adulta, 3, 4, 2. Porque tem paludismo, que é a malária, tem N coisas, o trânsito lá é horroroso. Então, assim, eu via que as mulheres, às vezes, não era nem por questão de opção, é porque elas tinham vários filhos para ela no futuro ter filhos. Você entende? É forte demais isso, né? É porque quando você chega lá, você chega você fala, poxa vida, mas ela não tem condições de ter comida para um filho e ela tem 8, 9. E aí você fala, não, pera. Aí você, com o tempo, vai entendendo isso, sabe? Então, eu aprendi a ter alguns conceitos sobre isso. E aí, quando a gente veio pra cá, aqui na Alemanha, é totalmente oposto. Porque aqui, assim, todo mundo tem plano de saúde. Tanto que aqui não existe rede privada e rede particular, né? Aqui é um sistema único de saúde. E você, com o seu cartãozinho da sua seguradora, que pode ser qualquer uma, você pode ir em qualquer hospital, em qualquer médico, que você vai ter atendimento. Então, assim, tanto que foi engraçado que quando eu tava pra vir pra cá, eu já estava grávida. E aí a gente tava procurando, né, a seguradora, e eu falava pro Wellington, vai ter carência, não vou me aceitar. E a gente Nossa, tem essa verdade. ideia, né? E aqui não existe isso, não existe carência, não existe nada, porque todo mundo tem. Então ele faz o seu cadastro e pronto. Indiferente se você tá grávida ou não, indiferente se você ter doença ou não. Você vai ter Aqui na saúde. Austrália tem. Olha que interessante. E aqui não existe O carência. plano privado tem carência. Olha lá, E de interessante. algumas coisas, 12 meses. Ó, Gravidez, 12 meses. aqui não. Então eu iniciei o meu seguro-saúde aqui com 4 meses de gravidez. E, tipo, cheguei aqui, em 2 dias já fui na médica pra ver, fazer os exames e tudo. Então, assim, interessante, né? Você fala, nossa, mas não existe. Então, assim, eu percebo, claro, que os médicos aqui são médicos diferentes do médico brasileiro. A gente percebe isso na cara. Mas eu até hoje não tive problemas de me sentir mal amparada. Eu digo assim, sabe? Já aconteceu vezes de eu ter ido pro hospital e assim, o que acontece? O hospital, pra eles, é caso de vida ou morte. Você tá morrendo? Vai pro hospital. Se não tá, fica em casa, sabe? Vai no médico no dia seguinte. E a gente, por visões brasileiras, principalmente, ai, tá com dor de garganta, vai pro hospital, sabe isso? Então já aconteceu de eu ir pro hospital com as meninas e ver lá que eles não me atendem. Por quê? Não é caso de hospital, você vai passando, né? Então eu volto pra casa e no outro dia eu vou no médico, né? E aí eu percebi essas diferenças. Então hoje eu já sou um pouco mais madura nisso. Mas eles não são carinhosos, eles não têm muito afeto. É uma coisa bem mais. Maquininha, sabe? Um robozinho. Eu vejo muito assim. E tudo eles curam aqui com ibuprofeno ou um chazinho. Aqui é Panadol. Panadol, que é o paracetamol. É tudo um Aqui, ibuprofeno e um chazinho. Um ibuprofeno e um chazinho. aqui é tudo Panadol. A mulher liga pro hospital, olha, entrei em trabalho de parto. Vamos supor, gente, eu tô gravando agora, numa quarta-feira, são 7h30 da noite. Estou grávida, entrei em trabalho de parto, ligo para o hospital. Entrei em trabalho de parto. Eles vão te falar, toma 2 Panadol, vá dormir, monitora as contrações e vê amanhã. Você nascendo. E aí amanhã de manhã você vê como é que tá. Eu juro pra você, porque ó, o que eu tenho de amiga grávida não tá escrito. Ou grávida não, é que já teve filho. E todas falam a mesma coisa. A primeira vez que você liga pro hospital falando, gente, entrei em trabalho de parto, é isso. 2 Panadol, vai dormir, né? Se for à noite, principalmente. 2 Panadol, vai... Gente, quem consegue dormir tendo contração de sei lá em quantos minutos? Você sabe que o meu parto da Mia é um parto legal de compartilhar. Eu tava grávida da Mia de 38 semanas. O Wellington tava no Brasil até, trabalhando. E aí eu fui na médica de manhã. E ela falou assim pra mim. E aí o Wellington tinha voo pra vir pra Alemanha. Isso foi numa segunda. O Wellington tinha voo marcado pra vir pra Alemanha na quinta-feira, né? E aí eu fui de manhã na médica. Aí a médica falou assim, olha, seu colo tá... Não, eu tava de 39 semanas. Seu colo não tá fino. Eu acho que vai ser um bebê tardio, né? Bebê tardio é quando passa de 40 semanas. Então, não se preocupa, tá tudo bem, tudo ótimo. Okay. O marido vai chegar. Tá tudo bem, tudo organizado. Mas então. Peraí,
Você tava sozinha, Não, minha mãe assim, tava comigo. Minha mãe. Ok, tá. Ok, tá bom. Estou eu à noite na cama. E assim, grávida acontece muito de escapar xixi. Muito normal. Porque é o peso da barriga sobre a bexiga. Então, às vezes acontece, você tá apertada e aí eu levantei pra fazer xixi, né? E senti que a minha calcinha tava molhada. No mesmo dia, na segunda-feira, à noite. Isso era uma meia-noite. Meia-noite. Ok. Fui no banheiro e eu vi que não era pouquinha água, era muita água. Ou seja, Ou Brasil. seja, eu falei, gente, a bolsa estourou. Isso, tipo, era uma meia-noite. Acho que a bolsa estourou. Aí eu, mãe, gritei no banheiro. Mãe, minha bolsa estourou. Aí ela, dormindo, coitada, né? Você tá sentindo dor? Falou, não. Ai, menina, é xixi, vamos dormir. Vai vendo, calma, vai vendo. Aí, ai, tá. Aí, santo Google, como saber se a bolsa estourou? Aí ele ensina, né? Fala assim, pra você colocar uma toalhinha na perna. Se você forçar a tossir e sair água, é porque a bolsa estourou. Menina, eu fiz shh, falei, mãe, a bolsa estourou! Só que eu não tive ligação nenhuma, né? Aí eu liguei pra uma Então, ainda tá tudo bem, né? Tudo Tá bem. tudo tranquilo, posso Liguei ficar pra aqui uma de amiga boa. minha, coitada, que ela foi um anjo pra gente, nossa, na época. E amiga, e olha só, ela é a esposa do ex-chefe do Wellington de Angola, que eles também moram aqui, olha só. Gente, E olha ela me o mundo ajudou dando muito no voltas. começo, muito mesmo. E aí, ela até ia comigo na médica, porque eu não falava nada de alemão. Eu cheguei aqui e não falo nada de alemão, nada. E aí, ok. Ela falou, tá bom, vou passar aí pra te pegar. Veio pra minha casa. Aí eu falei, tá bom. Tomei um banhinho. Esperei ela, sem nada de contração, mas nada, nada. Ok, fomos de casa pro hospital. Cheguei no hospital, 1h30 da manhã, mais ou menos. Aí a médica perguntou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, nada. Tá bom. Fez o exame de toque, eu tinha 1,5 cm de dilatação. Falou, fica aí, minha filha. Porque aqui eu acredito que seja igual aí. Não existe isso da sua médica fazer seu parto. É doula em hospital, plantonista. Então, assim, se você tiver necessidade de uma cesariana, o médico que tá no hospital. Se você precisar do parto normal, é a doula, né? Doula não, é a parteira, como que Parteira. é? Aqui é Rebam. Ai, faca, esqueci o nome. Mas é doula também, não é? Midwife. Midwife, não. A Isso. doula é tipo é a acompanhante, mas a doula não pode fazer nenhum procedimento. Entendi. Então, aqui não. Aqui é a Rebam, né? Que ela vai te fazer o parto. Só se você tiver algum tipo de complicação, você vai ter uma médica junto, se não é elas. E eu vejo isso como uma forma mais inteligente, porque ela tá ali fazendo parto o dia inteiro, né? Eu penso nisso. Quanto mais você faz aquilo, mais experiente você fica. E aí, eu sei que eram umas 3 horas da manhã. Ela vinha me ver. É porque assim, elas entravam no quarto, vinham me ver, não tinha nada, saía. Aí, era umas 3h30 da manhã, ela veio, entrou no quarto, falei, eu tô com tal. O dor, ela tava com 3,5 cm. Ela falou, olha, vai demorar. Né? Vai demorar umas 12 horas, mais ou menos. Primeiro filho sempre demora. Tá bom, ok. E o Wellington tentando vir pra cá, né? Porque aí já começou, né? E aí, tem um momento certo de você tomar peridural, né? Porque eu queria parto normal e tudo, mas eu queria peridural. Então, assim, você tem que ter 7,5 cm, mais ou menos, de dilatação pra você tomar anestesia. E aqui, você tem que ir antes no hospital, assinar um termo, tudo, dizendo que você quer ter a peridural. E aí, tava tudo certo, eu quero anestesia. Só que aí passou, tal, não sei o que, ela viu, tava com 3,5, falou, fica tranquila. Eu fiquei lá no quarto, com contração, tal, não sei. Quando chegou umas 5 horas da manhã, eu comecei a sentir muita dor na minha bacia, mas muita dor na minha bacia. Aqui, dor. Aí a gente pediu pra chamar de novo ela, né? Foi tão engraçado. Ela olhou pra mim. E aí ela fez o toque. Eu estava com 9,5 cm de dilatação. Em 2 horas! Ela foi... Já é ativa, já é trabalho pra nem sair. Ali já sai. E ela... Foi você! Foi você! Tipo assim, foi muito engraçado. Eu e essa amiga... Aí a gente ficou assim, tipo... Aí anestesia, ela não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não dá tempo. Então, assim, vai ser no pelo, querida. Foi, assim, foi ok, né? É uma dor que a gente viveu, você sabe que... Dói. Mas não foi, assim, morreu. Não morreu por causa disso, tá aqui contando história. No parto da Luna, eu optei por não ter anestesia. Falei, não. Sei que sou capaz. Sim, eu já fui capaz de uma, segunda também vai ser.
Então, assim, mas Uhum. foi muito engraçado porque a cara dela, da reação, porque ela também não esperava. Pra ser agora! Ela saiu desesperada arrumando a sala pra fazer o parto. Porra, minha filha, te falei E que ia ela começou a demorar ligar 12 pras horas. outras. Demorou 2. Então, assim, foi pra um primeiro bebê, né? Foi um parto rápido, né? Então, foi engraçado. E aí, depois o Wellington chegou só depois de um dia. Ele chegou no dia seguinte. Então, eu não tive meu marido no primeiro parto. Também, Ai, ó, já as tá. partes ruins. Ó, já tava aí um pequeno gostinho de como seria. É, exatamente. Então é isso, mas eu gosto do sistema aqui até. Eu acho eles bem práticos para muitas coisas. E aí, trocando um pouco, mantendo no assunto hospital, mas saindo um tiquinho da maternidade. Não necessariamente saindo da maternidade, mas você vai entender. Aham. Em 2018, você passou por uma cirurgia de emergência Foi. para remover o apêndice com o seu querido, digníssimo, maravilhoso viajando a De trabalho novo, né? do outro lado do mundo, com as duas meninas já, né? Então, as duas filhas Aham, pequenas, aham, a Luna até sendo amamentada na época, uhum, e por grandes aspas aqui, né? Por sorte, aham. se é que a gente pode dizer isso, Sim, sua mãe e seu pai estavam com você e eles puderam ser essa rede de suporte e cuidar das meninas. sim. Como que foi para você essa situação de ter que passar, né, da Ariane mulher, indivíduo, pessoa ali, ter que ser colocada, né, em primeiro lugar, porque se você não se cuidasse ali naquele momento, você não ia ter como cuidar das meninas também. E se teve alguma outra situação que você precisou de uma rede de suporte e não teve? Ali do negócio do apendicite foi meio um susto, né? Porque, tipo, tem que ser muito urgente, né? Assim, não é É uma muito, coisa. tipo, É, não dá pra planejar, né? exatamente. Tipo assim, é uma dor que vem, você acha que é uma dor de barriga, mas não passa, e você chega no hospital e fala, tô com dor de barriga. Não, tem que fazer cirurgia agora. Aí você fica, oi? Como assim? Eu tenho criança para buscar na escola, eu tenho É, veterinário do cachorro, eu tenho. domingo. É muito louco. Isso foi num domingo. Então, assim, eu lembro que eu entrei no hospital, em 1 hora eu estava sendo anestesiada. Em 1 hora. Que? Foi tipo assim, puf! Então, assim, eu liguei pro Wellington, Wellington, eu vou fazer. Ele, quê? Só que, sabe assim, ele sabia que eu tava indo no hospital porque eu tava com dor, né? Mas foi muito assim, esse susto, né? Então, assim, é meio complicado, porque se eu não tivesse meu pai e minha mãe aqui naqueles dias, como que eu ia fazer, né? Então, essa coisa de rede de apoio, né, é meio difícil, porque assim, que nem o Wellington tá viajando e tem um show que eu quero ir, tem um evento que eu quero ir. Eu não vou. Simples assim. Então eu deixo de me colocar em primeiro lugar por causa das meninas, né? Então, assim, que nem já aconteceu do Wellington estar aqui, e assim, porque tem fases das crianças que são umas fases difíceis, sabe? Umas fases complicadas. E tem fases que eu estou muito cansada, muito estressada e tudo mais. Aí o Wellington vem e eu pego um dia e durmo num hotel, por exemplo. Pra eu descansar. E ele fica com as meninas, né? Caraca, que privilégio maravilhoso. Sabe? Assim, por um lado, eu agradeço. Ele é uma ótima pessoa. E assim, eu acho legal porque ele consegue entender, sabe? Porque muitas vezes o cara fala, não, mas eu tô trabalhando, é sua obrigação Você cuidar acha dos que não, filhos, querido? sabe? Assim. E não, ele é bem legal pra isso. Ele fala, não, você tem que fazer, você tem que sair e tudo mais. Então a gente tenta fazer com que eu também tenha a minha vida. Porque você perde a sua personalidade. Então, se você não tiver esses momentos pra você você vai deixar de cada vez mais de ser você. É meio louco. Então, assim, eu vejo que a gente tenta fazer com que eu tenha ainda os meus momentos meus, sabe? Então, quando ele tá aqui, a gente tenta sempre jantar fora, nós dois, fazer alguma coisa nós dois. E sei lá, às vezes eu vejo muito que esse negócio de rede de apoio, Bah, é bom e ruim, né? Porque junto você vem carregado de palpites. Ai, mas você quer. E eu não tenho isso, a minha criação com as meninas. É minha. Então, tipo, se eu quiser pintar elas de roxo, eu não vou ter ninguém palpitando. Entendeu? Então, assim, é bom e ruim, sabe? Então eu vejo muito isso. Eu acho que é uma balança muito, muito delicada, sabe? As vírgulas são muito pequenininhas, assim.
Então eu vejo isso. Mas é a realidade. Isso é, né? Como imigrante. E é interessante porque eu tava pensando. Já rolou umas conversas assim com amigas e com meu namorado e tal. Aquela coisa assim, quando você vai preencher qualquer formulário e aí você tem que escrever ali, contato de emergência, Aham. quem que você coloca? É, E aí, né, não importa se você é mãe, pai, vô, tio ou uma pessoa sozinha, sim. Você tem que ter alguém, né? você tem que ter alguém. E não só isso, mas você tem que ter alguém que saiba. Então, por exemplo, né, principalmente a gente na condição de imigrante. Então, pior das hipóteses, mas, gente, única certeza da vida: todos vamos morrer. Sim, sim. E é aquela coisa, se eu morrer hoje, quem que é a pessoa que tem o contato da minha mãe no Brasil para entrar em contato e falar, olha, infelizmente sua filha morreu, É difícil, né? É meio né? complicado. Ou sua filha tá sei lá, sofreu um acidente, tá num, sabe? Não é só tipo, gente, vou colocar a Nani aqui como meu contato de emergência, que é uma amiga que mora, né, 2 quadras da minha casa, legal, mas é uma amiga ali da escola, Sim. do trabalho, mas que você não deu nada de informação básica, né, da sua vida. Não A gente conhece precisa. todos os seus vírgulas, né, da sua vida. É difícil, não é fácil, não. Bem complicado. No Pois meu é, caso, tem gente. que ser o Wellington mesmo, né? Mas, quando ele tá longe, que nem a gente vive. Ele tá no México agora, a gente vive uma coisa bem chata, que é a questão do fuso horário. A gente tá vivendo 9 horas de fuso horário. Então, quando ele está acordando, aqui minha vida já foi. Aqui pra mim já é 2, 3 horas da tarde. A vida dele é na minha noite. Então, é bem complicado isso, sabe? Eu tive um episódio. A Luna é uma criança que ela tem. Ela já teve 3 casos de. Caramba, eu não tô. Quando tem convulsão febril, né? Que é uma condição Caraca. normal. E a primeira vez que ela teve esse caso foi no meio de uma na pandemia, menina. Com Ai, que ambulância na minha casa, foi gostoso. uma loucura. E isso é normal. Isso é normal. E a última vez que ela teve, eu estava num restaurante com uns amigos e o Wellington tava no México. E assim, quando a criança tem a convulsão e está com febre, é normal. Só que ela teve uma convulsão e eu não sabia que ela estava com febre. Então, eu fiquei com muito medo dela ser uma criança com epilepsia, né? Porque já existe o risco. Quando a criança já teve, você já pode correr o risco. Tanto que quando a criança tem a primeira vez, ela fica internada para fazer uma bateria de exames, para saber se ela tem uma condição. E essa segunda vez que a gente estava no hospital, no restaurante, eu não percebi que ela já estava com febre, porque ela não tinha nada, ela estava bem o dia todo. E aí, do nada, ela, mãe, quero dormir aqui, e começou a ter uma convulsão. E aí a gente ligou, eu tava com uns amigos, né? Ligamos pra ambulância, a ambulância foi lá, e olha só, aí rede de apoio. Eu vejo também que eu tenho uma rede de apoio legal de amigos, sabe? Tanto alemães quanto brasileiros. Uhum. Porque eles são muito. Eu tenho uma amiga que é mãe de uma amiguinha delas na escola, que ela mora 2 ruas daqui de cima. E ela fala que eu sou a pessoa mais corajosa que ela conhece. Ela fala, você sozinha, com 2 meninas, o país cresceu. Ela é barato. E ela é toda loucona. Então, eu vejo assim, que se eu precisar, eu posso contar com algumas pessoas que estão aqui próximas. E se eu precisar, eu tenho os brasileiros que moram perto da gente, mas não tão perto. E ali eu tava com um pessoal que eram amigos do Wellington até, engraçado, né? Que trabalham na empresa do Wellington, que se tornam nossos amigos. E eles ligaram pra ambulância e tal. E um deles ficou com a Mia pra mim. E levou depois na casa da minha mãe, que tava com o namorado dela. Levou, né, pra minha mãe. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente precisa. Você tem que ter uma rede de apoio. Indiferente se é família ou não. Você precisa de ajuda. Porque você não sabe mesmo o que aconteceu. Foi totalmente. Eu tive que ir pro hospital com a Luna, porque, como foi o 3º caso, ela teve que ficar internada de novo pra refazer os exames. Entendeu? Então, assim, é meio louco. Você precisa. Um pouco você precisa. Você não pode viver sozinho. Não pode. E o Wellington Não não. dá. Não, né, nesse caso, e ainda temos a Maybe, que Temos a precisa de. Maybe e o Theo agora, né? Nós temos o É Theo. verdade, o Theozinho também.
que precisa, então, gente. Pra quem não sabe, a Maybe é a doguinha, É a dog. o Theo coelhinho. Viajada também. Foi pra Angola. Uma das condições pra eu ir pra Angola com ela, então era, ai, amor, tem que ter um cachorro, vou ficar sozinha o dia inteiro em casa. Aí fomos e pegamos a Maybe pra gente. Aí, mas ela tá tão velhinha, judiação. Aí a gente pegou o Theo, porque as meninas, né, criança com cachorro é muito gostoso, né? E eu via que elas queriam brincar e a Maybe já não tem mais paciência, ela só quer dormir o dia inteiro e tudo mais. É uma velha senhora, mal-humorada, como se. Aí a gente foi atrás, arrumamos o Theo. E aí as crianças adoram, ele vivem brincando. É legal, é gostoso. E a senhora, como a gente consegue ver aí, está mudando de. Então, né? Ela fez faculdade de história, É. ela também. Quem Merece trabalha com. seguros. Quem trabalha com. Que você fala que é seguradora? Qual que era o cargo? Securitária, né, eu acho. Você sabe que eu não sei também? Assim, não sei. Não sei. Tá aí a profissão, gente, Trabalhava fica na área aí. de seguros. Aí tem a profissão mãe, Mãe. a profissão esposa, né? Porque ficou um tempo aí, foi com visto de esposa, então esposa É. é profissão. Já escutamos, né, o episódio com a Lari, que foi para os Estados Unidos acompanhar a mulher dela também com visto de esposa. Nossa, visto de esposa é ótimo. E agora estamos se tocando de ramo de novo. É. Onde que acha lugar na cabeça, na vida, na inspiração para ir buscando? Ou como que surgiu o tal do hobby que virou ou está virando A profissão. trabalho? Então, aí que entra o negócio da gente. Eu coloquei na minha cabeça, que nem a gente falou no começo, que eu ia ficar sem trabalhar por 5 anos. Quando eu vi que a aluna já estava com seus 3 aninhos, já ia entrar no kindergarten, eu comecei a ver que meus dias estavam vazios. Por quê? Eu tinha elas aqui o dia inteiro, e aí no período da manhã elas iam ficar ausentes. E aí eu falei assim, gente, mas e o que eu vou fazer? Né? E devido à condição mãe das meninas e não ter. E ser mãe, ficar com elas o tempo todo, eu não consegui estudar alemão. Né? Eu cheguei, fiz um cursinho de alemão pequeno, mas eu não fui me aprofundando para fazer uma escola de verdade e tudo mais. Então, assim, o meu contato com o alemão no começo era muito pequeno. E aí, eu via que também precisava disso, sabe? E aí eu sempre gostei muito de trabalho manual. Sempre gostei muito, 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 muito. E eu vi que quando eu tive as meninas, aqui é muito pequeno esse negócio de trabalho artesanal para bebê, sabe? Essas coisinhas que a gente adora no Brasil, de fazer quarto de maternidade, piriri, puriri, puriri. Não tem. Afinal, né, na cabeça assim, é desnecessário, né, gente? O que você tem que fazer? Qual que é a sua responsabilidade como, né, pai e mãe de uma criança? É prover o mínimo básico ali de sobrevivência. Sim. E essas firulas aí, não entra, né? Mas isso tá mudando, porque hoje em dia você tem a dita da globalização, o povo vê as coisas do Brasil e acha lindo, acha maravilhoso. Mas, gente, esquece um pouco a parte de maternidade. Porra, você não bota um quadro na parede? Exatamente. Né? Você não coloca uma parede que você faz, pinta de uma cor diferente, bota um papel de parede? Sim, é verdade. Que dá vida. Exato. Então, assim, eu vi que esse interesse deles foi crescendo, sabe? Assim. E aí eu fiz umas coisinhas bem bobinhas pras meninas, mas pra aluna, pra mim eu não fiz. E foi o nomezinho dela em tecido, sabe? Bonitinho. E aí, quando eu fui fazer aquelas fotos de newborn, sabe? Que a gente faz? A fotógrafa. Ai, gente, as fotos dela, meu Deus, estão um arraso. Gente, peraí, para tudo. Vai no Instagram da Nani. Nani, qual que é o seu Instagram? É Ariane com 2 N's.acm. Gente, vão lá. Ai, são maravilhosas. Gente. Então, aí, Bah, eu me perdi. Trabalho manual, as coisinhas que você fez para as fotos de newborn. Aí a fotógrafa falou assim, nossa, que lindo isso, a gente não encontra aqui e tal, não sei o que. E ficou isso na minha cabeça, né? Ficou. Tudo bem, passou o tempo, passou.
Eu não sei se você... Porque, assim, nem sei se você gosta de falar sobre isso, mas a gente se conheceu na escola, né? Nós somos Eu conhecidos. contei pro Rafa, eu falei, gente, eu Conhecidos. conheço a... Ai, merda, barulho. Eu falei, gente, eu conheci a Nani no primeiro ou segundo? Eu fui pro Santa no segundo, na metade do segundo. Então foi no segundo, Mas mas, você era gente, da turma da manhã, você não era da noite. não, Então, não, não, não. a gente só se via, a gente não era amigas, né? Mas tinha gente em Já comum. Já conheci. fiz depilação Com a com minha a mãe. sua mãe. E viajamos a viagem de formatura Exato, do pra terceiro Porto. colegial. Aí foi Fomos que a pro gente Porto ficou Seguro um pouco mais juntos. amiguinhas, porque eu lembro que você era bem amiga do Thiago Hipólito, não era? Que estudava Era, comigo, contigo. aham. E era amiga que na época chamava-os Quando? de Baby. Então, assim, só que a gente não era amiga, a gente tinha amigos em comuns e a Aham. gente se conhecia, né? E então. Então, voltando. Aí, tem uma menina que ela é da família da Pazinha, a Tami. Você conhece a Tami? Aham. Então, eu sou amiga dela, porque eu sou muito amiga da Érica, que mora na Austrália também. Que mora na Austrália, que a Erika estudava comigo. Olha o rolo. E aí, uma vez, olha só, Potterhead, eu vi a Tami postando uma foto de um mobile do Harry Potter que a prima dela fazia trabalhos manuais. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, coisa maravilhosa. E comecei a seguir a página dessa prima dela. E comecei a ter algumas inspirações. E falei assim, e se eu fizesse algumas coisinhas, né? E comprei um curso online pra fazer. E comecei, e comecei a fazer. E nisso, criei totalmente, sabe, sem interesses nenhum, uma loja online, né? Que aqui a gente usa o Etsy. Aí é famoso o Etsy? Já ouviu Um falar? pouco. Aqui é Já, muito famoso, muito famoso. eu necessariamente não compro nada, mas sei que tem gente que tem Aham, loja lá, online. mas. Gente, quem tá escutando aí, me corrijam aí se eu tô errada, se é famoso aqui na Austrália, eu que só tô fora do mercado aí, Não, não, aqui é não tô bem sabendo. famoso, aqui é bem famoso, né? Mas é uma plataforma americana, se eu não me engano, né? E aí eu falei, vou fazer. E aí eu comecei a fazer umas coisinhas bem bobinhas. E começou a sair. Começou. E aí quando eu vi, virou profissão. Tive que abrir empresa. Ó, as loucuras. Tive que abrir empresa. E aí tô trabalhando. É bem legal. Então, assim, hoje eu tenho uma profissão. E assim, foi maravilhoso também, porque me destravou muito no meu alemão. Porque eu era muito insegura, né? Pelo fato de eu não ter ido pra escola e tudo mais, fui agora há pouco tempo, eu era muito travada, eu quase não falava nada. Então, assim, foi me destravando o alemão e hoje eu tenho mais confiança, sabe? E tô aí, sou super feliz. Ai, Trabalhando. gente. E qual que é o nome da sua empresa? Faça seu jabá, né? Chama Filzland. Feltro em alemão, né? Então, o país do feltro. Aí também tem @Filzland no Instagram. E assim, eu posso mandar pro mundo inteiro. Quem tiver interesse. O mundo Então, pela inteiro. plataforma daqui, eu mando para toda a Europa, mando também países da Europa não inclusos no espaço Schengen, né? Que é a Aham. Irlanda, a Suíça. Engraçado que a Suíça aqui faz fronteira com a Alemanha, mas eles pagam uma nota altíssima de envio, porque não faz parte do espaço Schengen. Ah, que Da triste. Inglaterra. Então, tipo, eu mando aqui pra tudo. Já mandei, não mandei pra Austrália, mas já mandei pra Nova Zelândia. Ai, tá aqui do lado. Ali, Bom, ó, ali no cantinho. gente. É, Ah, interessei. Vamos ter sim, sim. que E assim, eu olhar, entrar na adoro, loja da. e eu adoro às vezes falar com brasileiros, porque brasileiro é muito criativo. E isso que eu acho que falta um pouco aqui. Eles não têm muito dessa criatividade dos trabalhos manuais. Então, quando eu vou fazer, porque eu gosto muito de fazer uma coisa bem personalizada, sabe? Que nem tive um caso esses tempos atrás que foi muito gostoso. É uma alemã até, que ela ganhou, olha que linda a história. Ela ganhou um porta-retrato da avó dela pro neném que Hum. ela tá grávida, só que a avó dela morreu. É. Ai. E ela quis que eu fizesse um mobile e um quadrinho personalizado com um ursinho do porta-retrato. Muito legal, né? Então, eu tive que pegar, fazer o desenho sobre aquilo e criar. Então, assim, essas criações são muito gostosas. Então, eu vejo, assim, que não é só uma decoração de quarto infantil,
sabe? E é isso que eu, sempre quando eu vendo um mobile e tenho que mandar pro cliente, eu sempre escrevo uma cartinha que eu fico muito feliz de participar daquele momento especial. Porque quando você recebe uma vida, é muito lindo. E assim, saber que um pedacinho de mim tá lá no quarto da criança é muito legal. É tipo, é muito, muito gostoso. Então eu sempre falo que eu faço aquilo com o mesmo carinho que eu faço para as minhas filhas, porque eu sei o quanto é importante esse momento. Então eu acho que isso vai cativando. Tanto assim que 90% dos meus clientes voltam para comprar, para dar de presente, para fazer uma outra coisa. Então, é bem gostoso. Bem legal. Ai, que lindo isso, Nani. É bem afetivo. Vejo isso. E aí, mudando um pouco o rumo aí, queria falar de desafios. Que quais são? E aí ainda tem, né, tem Angola e Alemanha aí de palco. Aham. Que quais são os desafios em ser mulher ou migrante por esses lugares que você já passou? Angola é uma relação meio complicada, porque assim, eu não sei você aí, como é a fama da brasileira na Austrália. Mas a fama da brasileira. A fama da brasileira no mundo. Então é ruim, né? A fama da brasileira em Angola era muito complicada, porque os portugueses, infelizmente. Eu acho que assim, eles. Como eles têm a questão mais próxima do Brasil, né? Portugal, eles acham que eles dominam a nossa cultura e mulheres brasileiras são mulheres, infelizmente, de vida fácil para eles, né? Então, assim, muitas vezes eu percebia que rolava sarcasmo, aquelas piadinhas totalmente infames. E, assim, também, ai, bah, eu dei uma bola fora. Eu tinha, acho que umas 2 semanas de empresa. E, olha, Pera, atenção, Fabi, perrengue da perrengue, imigrante. você sabe que Durex é uma marca Ai, horrível. quantas. Não, ainda pior que você fala agora, ainda deu uma bola fora, já entrando aí no No trocadilho. meio do departamento, com as 2 Ai, que semanas de agradável. trabalho. Porque, assim, meu, é muito engraçado. Quando eu cheguei em Angola, eu achava que eu não sabia falar português, tá? Eu não entendia nada do que eles falavam, porque é totalmente diferente o português. Eu Português. fiquei uma semana? Não, eu fiquei acho que 3, 4 dias em Lisboa, de É muito férias. difícil, não é? Eu, eu preferia que falassem comigo em inglês do que em português, porque eu ficava olhando pra galera, eu falei, gente, não é possível que a gente fale a mesma língua. Era É completamente muito louco. diferente, era muito difícil. Era E, muito assim, o difícil. pessoal que é do norte, ali do Porto, é mais difícil ainda. Eu até falava pra eles, eu brincava, gente, vocês têm um ovo dentro da boca, eu não consigo entender o que vocês falam. E aí, bah, eu precisava de uma fita cola. Fita cola. Fita cola. Cola. E eu não sabia que fita cola não podia ser Durex, porque pra mim, Durex. Gente, pra Eu gente, grito. durar. Igual Gillette, Eu né? Igual a grito. gente fala a Eu tô aqui marca. trabalhando e falo assim, gente, alguém tem um Durex pra me emprestar? Vá. Mulher brasileira, imigrante no meio do 2 departamento. semanas de empresa, aí todo mundo olhou pra minha cara e começaram a rir. Rir. E eu fiquei assim, sabe, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E Só que você aí, ainda não sabia não, eu não sabia. a gafe que você tinha Não cometido. sabia. Você só sabia por conta das risadas Não, eu vi que que eu tinha feito alguma coisa estranha, que não tava certo. E aí eu tinha uma secretária, né, que ai, ela era um anjinho, eu adorava ela. Ela vinha no meu cabelo e ela falava assim, ai, quando você cortar o cabelo, você me dá. Ela é linda, adoro ela, Edna. E aí ela chegou assim pra mim baixinho e falou assim, isso não se fala assim, você tá doida, menina? E eu tinha, acho que 22 anos na época, né? Eu era bem jovenzinha. Eu falei, mas o que essa mulher tá falando aí, maluca, né? Tá bom, passou. Aí um dia, ela não depois. te falou o quê? Não, ninguém me Ela só falou, explicou. Ninguém me explicou. Num dia, uns 2, 3 dias, nem lembro quanto tempo depois, conversando com não sei quem, eu falei disso. Aí a pessoa falou assim: não, mas Durex é uma marca de preservativo. Você pediu o preservativo no meio da empresa. Eu falei, ai, gente, sério. Essa daí foi um perrengue bem complexo. Então, a mulher brasileira já tem essa fama, a gente dá umas bolas dessa, é maravilhosa. Então, assim, eu senti muito isso no começo, em Angola, principalmente.
dessa questão da mulher ser o corpo do carnaval. Ponto. Entendeu? Que a gente não tem inteligência suficiente para ser algo mais. Uhum. E aqui, Bah, não tem isso escancarado. Por exemplo, aqui eu posso andar na rua à noite, na frente de uma construção, tipo, tá tendo rodinhas de homem, eu ando, ninguém fala nada, não é igual ao Brasil que a gente se sente intimidada para passar perto de um grupo de homens, né? Eu não sei a realidade aí, mas aqui, quanto a isso, eu sou muito tranquila, sabe? A gente tem as festas, que nem o Oktoberfest, né? Que são as festas deles. São, assim, homens, turmas de homens, e você não vê homem nenhum mexendo com mulher. Eles não têm isso, porque eles respeitam a mulher, né? Então, isso é uma das coisas que eu fico um pouco feliz da gente ver aqui por ter filhas mulheres. Porque eu sei que elas vão ter uma segurança um pouco maior do que elas teriam em outros lugares do mundo. Que elas não vão ser chamadas disso ou daquilo por estar andando na rua com um shortinho mais curto, né? Que era uma coisa que a gente tinha essa realidade muito grande, né? Ah, tinha. Principalmente a gente ali, né? E aí, eu vejo assim, que existe sim esse negócio de mulher brasileira, tem um corpo, tem isso, aquilo, mas eu vejo que aqui não é o ponto inicial, sabe? Não é a sua cara. Eu vejo que eles também vão te conhecer mais pelo conteúdo, tudo. Mas a primeira impressão é isso. Não tem como fugir. É triste, mas é isso. Aqui o que tinha muito, principalmente no começo, quando eu tava aqui, mas aí também não sei necessariamente se tinha a ver com a idade ou o pacote, mas é clássico. E aí, e mulher sente, né? Quando o Sente. cara perguntava, de onde você é? Aí você falava Brasil. Ah, É fácil. Brasil. É sempre assim, né? Não falou nada, né? A pessoa não falou nada desrespeitoso. Exatamente. Mas a gente sente. A gente Eu não sei se é o sabe olhar ou se é o jeito da palavra que tudo, sai. É diferente. tudo. É diferente. Ai, E assim, mesmo eu sendo casada, e muita gente sabia que eu era casada, surgiam essas coisinhas de, não sei o que, sabe? Assim, triste. nossa, né? E Brasil? No Brasil. Tem vontade de voltar pra lá permanentemente, assim, ou passar uma temporada? Ou você sente que a vida de vocês, ou a sua casa, né? Porque não a do Wellington, a sua casa e das meninas. Sua casa. Ai, Wellington, você vai escutar e a gente vai dar alfinetada, mas é tudo com muito Com muito amor. carinho. Tudo com muito carinho aqui. Até você sentar a bundinha aí de volta na Alemanha. Mas aí é a casa de vocês, ou, sei lá, vontade de ir para algum outro lugar do mundo, volta pro Brasil. Eu acho que a gente não é árvore pra estar parado, né? Eu acho que a gente pode sim ir pra outro lugar, mas Brasil. Eu acho que eu seria muito seletiva hoje em dia. Não em relação a mim, porque eu acho que eu e o Wellington a gente encara, acho que tudo. Mas em relação às meninas, né? Eu não encararia uma Angola agora com as meninas grandes. Eu não. Eu tenho muito. Quando eu tava grávida, o Wellington chegou a ver uma vaga pra ir pros Estados Unidos. E a gente pensou, vamos nos Estados Unidos. E uma das coisas que a gente foi pra trás foi relativa à violência nas escolas dos Estados Unidos. Que hoje, infelizmente, o Brasil tá tendo booms, né? E aí a gente falou, não, a gente quer morar num lugar que seja mais seguro. Então aí a gente, não, vamos pra Alemanha, que também é filial da empresa dele, né? Mas eu dependeria muito da onde e as condições com que elas estariam, né? Aí eu também ia me colocar em segundo plano e ia colocar elas em primeiro plano. Porque eu acho que a gente é responsável totalmente por elas. E eu acho que acho que a gente tem que plantar boas sementes no mundo, né? E eu quero que ela. Não que assim, que eu quero viver com elas numa caixinha, sabe? Essas coisas, não. Mas eu acho que se a gente puder dar condições boas para que elas sejam boas pessoas, eu vou fazer o possível. Porque assim, vamos supor, se a gente voltasse para Angola, elas iam ter que ter uma vida em escola com pessoas que não têm noção de custo de vida,
Porque assim, em Angola não existe uma classe média. Ou você tem dinheiro ou você é pobre, né? Então, assim, Nossa, é muito discrepante assim, tipo, é não tem. muito discrepante, infelizmente é. Assim, melhorou bastante desde o que a gente foi pra lá, mas assim, era muito isso. Então, assim, eu sei que os relacionamentos das minhas filhas seriam relacionamentos, às vezes, tóxicos. Vamos entrar nesse ponto. Porque são crianças que vivem em círculos tóxicos, sabe? Crianças que não têm relação, não sabem quanto custa as coisas, porque tem muito dinheiro. Relação também a drogas, que é muito complicada, que só as pessoas com dinheiro têm acesso. Então, assim, eu sei que iam ser. Eu teria que passar por problemas que, às vezes, se eu tivesse vivendo numa realidade, numa sociedade diferente, eu poderia trabalhar diferente isso, sabe? Assim. Então, eu acho que eu seria muito seletiva. Eu iria para lugares que eu teria mais tranquilidade, sabe assim? Eu acho que eu ia ser chata para isso. Para essas coisas, eu ia ser um pouco mais criteriosa. Olha o adjetivo, Ah, é remove o verdade. É chato verdade. aí. Eu ia ser mais criteriosa. Eu ia ser mais criteriosa com isso. Porque eu acho que é válido. É bem válido. Fica aí, gente, a reflexão, né, de como. E uma coisa que eu gosto muito, né, quando você falou que a gente quer criar as meninas como boas pessoas. Uhum. E uma coisa que o El fala muito, né, que ele é ateu Sim, e nossa. ele é muito mais, entre grandes aspas aí, muito mais cristão, É. né, vive muito sobre esses, né, ele não que ele prega, né, tipo, mas ele vive muito essa coisa de ser a pessoa boa, né, que muitos pregam, E não faça o sabe. bem ao próximo, Exatamente. faça isso, aquilo, mas Mas que não. não executa. É muito E difícil. que o El é muito mais cristão que A gente, muita gente por aí. a gente prioriza muito aqui em casa a questão da empatia. E isso é uma coisa muito difícil para ensinar para as crianças. Muito, 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 muito. Eu todos os dias, quando, por exemplo, a Mia briga com a aluna, a Mia fala, ai, você é feia. Aí eu falo pra ela, filha, você ia gostar que a sua irmã falasse que você é feia, né? E eu, assim, são dois pilares que eu gosto de pegar muito forte das meninas, que é a empatia e o amor próprio, né? Que nem ontem a Luninha cortou o cabelo curto. E aí ela falou, ai, que a amiguinha dela na escola falou pra ela que se ela cortasse o cabelo curto, ela ia ficar feia. Aí eu falei pra ela assim, você acha que ficou feio? Ela falou, não, eu gostei. Eu falei assim, isso é o mais importante. Não importa se as outras pessoas falam que você tá feia, que você tá horrorosa, que não é bonito. Se você gosta, se você tá feliz, é o importante. Não precisa ouvir o que os outros falam. Então isso é bem complicado, né? E a questão da empatia também, é pra gente sentir o lugar do outro. Então, assim, a gente não tem religião na nossa casa, nem eu e nem. Eu sou agnóstica, né? E o Wellington, acho que ele é mais para um agnóstico também, porque eu acredito que exista, assim, algo. Só que eu não sou quadradinho de uma religião, eu acho que não existe isso. Porque eu sou muito da questão da boa energia, sabe? Eu acho que a gente planta o bem, a gente colhe o bem, sabe? Eu vejo muito por isso. Então é isso que eu tento para as meninas. É que você tem que fazer o bem para você ter o bem lá na frente de retorno. Então, eu vejo que às vezes esse negócio de, mas Deus castiga, sabe? Essas coisas, daquele medo, daquela coisa. Eu acho que isso é mais complicado ainda do que você. Eu acho que é mais fácil você ensinar valores de empatia, de amor próprio, de amor pro próximo, de respeito, do que você se colocar numa muleta. Não, mas Deus vai prover, sabe? Essas coisas. Sim, eu acho que é mais interessante para que vai vir o mundo para frente, porque eu, sinceramente, acho que o mundo vai cada vez. Eu não sei, eu acho que existem pessoas boas, mas eu acho que as pessoas boas estão virando uma minoria muito, muito, muito. Uma minoria grande perto das pessoas que não são tão boas assim. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que a gente tenha boas sementes, mas sementes fortes, sabe? Uhum. Eu acho que é isso que a gente precisa do mundo. Que nem às vezes negócio de fazer boa ação, sabe? Que nem assim. Eu não sou vegana, eu sei que você é vegetariana ou vegana, né? Vegana. Só que eu praticamente não consumo carne vermelha. Se eu consumo uma vez por mês, duas,
no máximo, porque é questão do meio ambiente, né? Eu entro, ai, só você pensa nisso. Falei, não, mas é o Não, futuro. muita gente. Exato, é o meu pouquinho, o pouquinho dela que vai fazer o bom. Então, assim, eu vejo muito por isso. Então, se cada um fizer um pouquinho só, a gente pode tentar, sim, mudar o que tá lá na frente. Então, eu tenho esperanças, mas ao mesmo tempo eu não tenho esperança, sabe? É meio, meio O louco. famoso, né? A gente se prepara para o pior, mas a gente espera o melhor, né? Exatamente, exatamente. Então é isso que eu queria, essa maturidade e tentar passar esses valores para as meninas. Que tem sim o lado bom, ele é mais difícil, né? Ele não é fácil, mas a gente pode tentar fazer melhor, sempre melhor. Acho que é Né? isso. Vai dar frutos. Vai, espero. Ai, Nani, foi, gente, nossa, muito mais do que eu esperava. Foi muito bom a conversa. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Mas antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, Uhum. que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Já coloquei aqui os 2 livros que você mencionou, mas se você quiser mencionar de novo, Tá. sinta-se à vontade e de falar qualquer mais outra indicação. E não Ah, esqueça de refazer o seu jabá. tá bom. Eu quero te agradecer pelo convite, foi muito gostoso bater esse papo. E olha, a gente se via na escola, mas agora que a gente é adulta que a gente tem mais contato. Engraçado, né? Pois é. Vou vender meu jabá, então se eu puder indicar um trabalho, eu indico o meu. Porque eu Isso sou mesmo, mãe, gente, porque ó, trabalhadora, amor próprio amor tá próprio. aí. Então, é isso, porque eu acho que... E outra, eu acho que é muito legal nós mulheres nos apoiarmos mesmo. Nem só a questão de ser imigrante. Eu tive um caso há um tempo atrás, eu tava procurando uma pessoa para fazer negócios de designer, né, essas coisas digital, e uma amiga minha falou, ai, faz com uma amiga minha. E ela mesma disse, toda vez que eu vou procurar um serviço, eu procuro de uma mulher. Aí eu pensei naquilo e falei, nossa, é verdade, né? Uhum. A gente não tem muito isso na cabeça, mas é uma vírgula que a gente pode colocar. Vou procurar mulher primeiro. E aí a gente vai... E aí a gente vai... Eu acho melhor cortar, né? Bom, Tá, tudo bem. Gente, ó, acabou de alguém entrar ali, falou que já tá indo, e ainda falou em alemão ela, né? e aí eu peguei e... Voltando... Ah, tá. Aí ela pegou e falou isso, vamos começar a procurar e dar mais valor pro trabalho feminino. E é verdade, a gente tem tantas mulheres extremamente capazes e às vezes a gente não se dá conta. Então, sim, hoje em dia eu procuro mais trabalho feminino. Então, o meu caso... Eu amo muito essa escritora, pra quem for mãe e quiser, até que nem eu falei pra você, se você tiver a oportunidade de ler, porque é um livro muito gostoso de ler. Ela chama Rafaela Carvalho, ela tem, é de fase, ela também tem um outro que é Viva Sem Tela, se eu não me engano, que é para as crianças ajudarem, Tela com Cautela, que eu também já li, é muito legal, porque assim, eu acho que a gente não pode tirar 100% as telas das crianças, porque nós somos uma geração digital, então as crianças precisam também disso. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Então ela fala bastante sobre isso. E eu hoje acho que uma ótima inspiração feminina musical é a Shakira. Não sou fã, mas, gente, o que ela tá fazendo... Fala a verdade, é Revolucionando o negócio. revolucionário. Essa mulher tá... Porque os caras estão sempre faturando pra tu. Exatamente. Por que que eu E tenho que ela só tá sofrer mostrando uma calada? realidade que tava muito escondidinha com o cara, eu sou jogador de futebol, eu posso fazer tudo. Eu acho que ele nunca imaginou que ela ia fazer isso e ela tá estourando em sucesso, que é o mais gostoso ainda. Então eu acho assim, que ela tem que ser uma mulher que a gente tem que falar, meu, ela é foda e ela merece cada vez mais. Acho legal, acho bem legal. Não, Shakira, Shakira. Ah, gente, ó, o arroba da Nani, pra quem não conseguiu pegar antes, vai estar tudo marcado na descrição. Eita. Marcado na descrição do episódio. Mas fala de novo, que foi tão lindo com o sotaquezinho alemão, gente. Então, qual que é o nome da sua empresa, o seu arroba? Arroba Filzland. Ai, que coisa linda. É. Mais alguma indicação pra gente? Eu acho que é mais isso, Bah. Não sei. Tá. Eu tô bem por fora de cultura brasileira, não sei se você também tá, de música, essas coisas.
sou bem... Já tive mais, né? no momento nem tanto, mas tá faltando tempo para eu ter tanta indicação nova para colocar. Porém, sábado agora, eu tava cansada, falei, preciso de um dia para recarregar a mente, e aí fui assistir um filme na Netflix que... Pra que eu fui assistir aquele filme? Porque não recarregou a mente de nenhuma maneira, mas é muito bom. Gente, eu vou pesquisar depois qual que é o nome em português na Netflix, mas em inglês é To The Bone, que basicamente é um filme sobre pesado, alerta de gatilho para distúrbio alimentar. A gente falou sobre isso. A personagem principal é uma mulher que tem anorexia nervosa. Ela passa nos Estados Unidos, ela tem acho que 19 a 20 anos, algo do gênero. E é muito interessante porque o filme, com exceção do Keanu Reeves, que é um psiquiatra, basicamente o entorno dessa personagem principal são mulheres. Legal. Que é a mãe com a madrasta, que é a mulher da mãe, a esposa da mãe, a meia-irmã e a esposa do pai. E esse pai é completamente ausente, mas não é ausente igual a gente brinca aí com o El que não tá aí fisicamente. Não, ele é ausente fisicamente total. Ele abdicou da paternidade total. Só que não. Porque essa menina mora, entre aspas, aí, com o pai e a madrasta, mas esse pai nunca tá ali. E é muito interessante você ver o lado dessa mãe que escolheu por um tempo não ter a filha mais em casa. Então, ela tinha filha em casa e ela passa por esses transtornos alimentares. Tipo, é um fato, né? E ela escolheu mandar a filha morar com o pai por um tempo porque ela falou, tá pesado pra mim lidar com isso sozinha. E total no direito dela ali de falar, eu não tô conseguindo carregar isso. E outra, você é pai, você que, né, também faça a sua parte. Seu 50%. Só que ele, né, meio que aí mostra como a madrasta pegou isso pra ela. Aí essa madrasta com o pai dela tem uma filha. E aí, infelizmente, né, eu ainda tive uma pequena esperança que esse pai ia aparecer em algum momento no filme. Ele não aparece, mas é muito interessante ver não só essa parte do distúrbio alimentar em si, e como que essa menina, mesmo ela tendo 20 anos, como ela lida com isso, como esse psiquiatra meio não convencional, como ele lida com isso também, como ele consegue perceber as diferentes nuances e até o que leva cada uma das pessoas que ele estava tratando com seus diferentes distúrbios alimentares. Ele consegue perceber que algumas pessoas precisam muito de um colo para poder melhorar, e como algumas precisam chegar no fundo do poço para poder melhorar. E, gente, é pesado, mas é muito... Eu gostei muito. Legal. Mexeu bastante. Tem, então, assim, sua caixinha de lencinho ali do lado. Eu sei que eu dei alguns spoilers, mas mesmo assim é bem interessante ver. E acredito também que, principalmente quem está na condição de cuidador ou cuidadora de crianças, para começar a prestar atenção nisso também. E eu achei muito interessante essa coisa de entender o lado dessa mãe que escolheu cuidar de si, de tipo assim, eu cheguei no meu limite, minha filha, eu não consigo mais lidar com isso, com a sua condição nesse momento. Não estou te abandonando, porque você também tem um pai que precisa cumprir o seu papel. Sim. É difícil, não é fácil, não. Pois é, gente, não queria terminar no climão, então.
Vão... gente, como que é o nome? Vão seguir a Nani no Instagram dela, Ariane com 2 N's, .acm, lá para você ver suas viagens, seus inúmeros destaques, que em uma dessas idas ao hospital, o que ela fez foi update lá, todos os destaques. Mais ou menos isso. Gente, pois é, ela lembra das coisas, viu? Tá antenada lá. Meio louco. Mas é bem legal. Vão seguir e mandem jobs, tá? Sim, claro. Pra Nani. Afinal, precisamos pagar as contas aí, ou estadias no hotel, porque ela merece, ou viagem com os amigos para assistir Sandy Júnior. Por favor, né? Ai, muito bom. E tudo mais. Mas, Nani, nossa, foi muito bom. Foi Tô com a bochecha doendo de tanto rir. Foi gostoso. Bom te reencontrar virtualmente aí. Vão seguir também a gente lá nas redes sociais. Sim, que é um trabalho maravilhoso que tá fazendo. Parabéns, Bá, pelo seu tempo. Obrigada. Isso é muito importante, é muito legal histórias. Eu acho que histórias são ânimos e são exemplos mesmo, que a gente pode aprender tanta coisa, né? Tanta coisa. Dividir. E mandem convidadas também. Legal. Nani já mandou uma, vou retomar aí a conversa, mas vocês sabem, estamos sempre em procura de mulheres interessantes. Sim. Manda jobs aí pra gente. Manda que tá pouco, mas não, de coração, Nani, muito obrigada. Obrigada. Well, foi mal aí a orelha quente. Mas você sabe que a gente, tá no nosso coraçãozinho. Estive lá quando ele pegou um avião, foi para Porto Seguro, pedi a mão da Nani em namoro. Gente, estive lá, eu tava, desde o começo. Fui testemunha. É isso. Doideira. Que vocês continuem também com essa família linda aí por muitos anos. Obrigada, Pá. Então, quem sabe, próxima ida à Europa, a gente não dá a passada aí pela... Convidada. Sim, merece. Merecemos tomar vinho juntas. Yes, please. Por favor. Obrigada, então. Um beijo. E também para quem nos escutou. Sim, obrigada pelo tempo. Nossa, gente. Obrigada aí, viu? Por quem nos escutou até agora. Parabéns. E até o próximo. Valeu a pena. Valeu mesmo. Um beijo. Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar 5 estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.